Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando aí com mais uma lição para a nossa escola bíblica dominical, com a graça de Deus. Hoje o tema é inimizade. Dando sequência, aos nossos estudos, o tema hoje é inimizade. E o texto base continua lá, carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 5, nos versos 13 a 18 e também o verso 26. Então, Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 18 e também o 26. Vamos orar, como sempre fazemos, para pedir a direção de Deus, entendimento do Espírito Santo, para saber um pouco mais desse tema, o que Deus tem a nos dizer a respeito desse tema como igreja. Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Bondade e misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. Hoje, Pai, diante da Tua palavra, nós queremos aprender um pouco mais a respeito desse tema, inimizade, Pai. Certamente isso não deve estar no meio da igreja, mas queremos ouvir a Tua voz por meio do Teu Santo Espírito, Pai, na leitura das Sagradas Escrituras, Pai Santo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos dá entendimento, o Senhor é que abre o entendimento, o nosso entendimento, para que nós possamos atentar para aquilo que o Senhor quer nos falar. Abençoa-nos, Pai, e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Então, inimizade, Gálatas 5, de 13 a 18, e o verso 26 também, diz assim a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui o 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora o verso 26 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros, assim diz a palavra do Senhor. Um tema interessante, meus irmãos? Um tema que certamente precisamos estudar, compreender um pouquinho mais aquilo que Deus tem dito. E a lição ela nos propõe esse entendimento. Então diz assim: ainda que tenhamos avanço tecnológico em nossos dias, conflitos entre povos e nações, lamentavelmente, ainda são uma realidade. Vivemos também conflitos dentro de famílias. Infelizmente, isso ocorre ainda. Conflitos. São famílias que não estão totalmente ajustadas e alinhadas com o coração de Deus. A inimizade, ela demonstra claramente a condição do homem, por conta do pecado. É uma obra da carne. A Bíblia diz que é uma obra da carne. Então a própria Bíblia vai nos ensinar isso. Então em Gálatas, continuando em Gálatas, agora nos versos 19 a 21, há uma descrição, nós já passamos por isso em outras lições, mas sempre é bom dar uma olhadinha na palavra do Senhor, voltar nesse endereço. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, 19 a 21, fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são, aí, 2 pontos, vai começar a citar: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo alertando, a igreja de Gálatas já falou isso também na igreja de Corinto. Apocalipse também tem essa relação, nós passamos isso na lição passada. E aí o apóstolo Paulo ele cita nominalmente a idolatria, feitiçaria, inimizade. Aí fala de inimizade. O que é a inimizade? A inimizade a gente pode considerar que é um tratamento hostil, hostilidade.
muitas vezes sem causa. Não tendo uma causa específica, a pessoa, olha, eu não gostei dessa pessoa, eu não vou com a cara dela, é uma inimizade, né? Inimizade, a Bíblia, ela não é a favor da inimizade, é claro, né? Tanto é que a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. A inimizade, então, é um tratamento hostil, né? O que é a porfia? Aí, né, vem falando também, porfia. Porfia é uma disputa, uma briga, uma contenda de palavras, né? O Paulo vem falando sobre isso. Disenção e facção, né? A facção é um grupo, né? Só que um grupo para se opor. E a disenção é uma separação, né? O ciúme, fala do ciúme, né? O ciúme é aquela coisa mais possessiva, né? Egoísta, né? Esse aspecto. E a ira é uma atitude explosiva, né? Além da discórdia, que é discordar, né? Com o coração egoísta, né? Interesseiro. Então essas atitudes, elas não devem ter lugar na igreja do Senhor, né? Então são extremamente prejudiciais, né, à vida em comunidade, né? Que deve ter paz e harmonia. Então, meus irmãos, essas atitudes, né, promovem muitos males. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso texto base, Gálatas 5, verso 15. Diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Está falando de mutuamente destruídos. Está falando tanto aquele que comete a ação quanto aquele que recebe essa ação, né? Mutuamente destruídos. Mas de onde vêm esses males? De onde vêm esses males? Vamos dar uma passadinha lá? Vamos dar um pouquinho só. Tiago, capítulo 4, verso 1. Tiago, finalzinho da Bíblia, né? Depois de Hebreus. Tiago, capítulo é o 4. O verso é o 1, diz assim a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Está falando de obra da carne. Isso é uma questão da carne. Está relacionada à queda do homem, né? E aí a Bíblia também nos alerta para guardar o nosso coração. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vamos lá um pouquinho. O provérbio fica depois do livro de Salmos, né? O Antigo Testamento. Vou achar aqui também. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então temos que guardar o nosso coração, né? Graças nós damos a Deus, porque Deus nos resgatou. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra do Senhor. Então nós temos que seguir aquilo que Deus estabelece na sua palavra, né? Então a igreja é lugar de união. A igreja é lugar de união, fraternidade, não pode condescender com a inimizade, né? Vamos ver o que o apóstolo Pedro, né? 1 Pedro 3, de 8 a 11. Vamos voltar um pouquinho mais, passear um pouquinho só na Bíblia. Vamos lá. 1 Pedro, o capítulo é o 3. Tem que achar aqui também. 1 Pedro. Depois de Tiago, o capítulo é o 3, os versos 8 a 11. 3, de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, olha só, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Agora o 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Está falando de buscar a paz, está falando de, olha, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal
e evite os seus lábios de falarem, evite que os lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, prática, né? Prática daquilo que é bom. Olha só, busque a paz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso assim diz a palavra do Senhor para nós, né? O Salmo 133, que é um salmo conhecido, fala, todos conhecemos o Salmo 133, cantamos o Salmo 133, né? Deixa eu passar lá, vamos dar uma passadinha lá, sempre é bom ler a palavra do Senhor, né? O Salmo 133, olha só, fala a excelência da união fraternal. Que diz o Salmo? Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, unidos, união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diz o Salmo 133. Meus irmãos, em Romanos capítulo 12, verso 18, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Então, está fazendo com que nós tenhamos um esforço para buscar essa paz com todos os homens. Né? Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Bom, seguindo. Atitudes carnais promovem desagregação entre o povo de Deus. Né? Quando a inimizade se instala, há um distanciamento. Né? Ocorre esse distanciamento. Então a pessoa pode até mesmo se afastar da igreja por conta de inimizade. Não podemos ver isso como algo normal. Não tem como ver isso como algo normal. Né? Vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Então vamos lá. Hebreus, o capítulo é o 12, os versos são 14 e 15. Vamos buscar aqui, Hebreus, o capítulo é o 12, os versos são 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e no meio dela muitos sejam contaminados. Está falando para buscar a paz, né? Aqui está falando exatamente o que falou em Romanos 12, né? Então, buscar a paz. Se possível, no que depender de vós, é o que está dizendo lá em Romanos, e aqui, seguir a paz. Seguir a paz com todos os homens, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que buscar essa paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a paz dele, né? Paulo trata desse tema, inimizade, na igreja de Corinto. Então nós vamos dar uma olhadinha lá naquilo que Paulo falou. Vamos ver aquilo que Paulo falou aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11. 1 Coríntios. Opa, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios. O capítulo é o 1. Os versos são 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, união, né? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Contendas, né? É o que contenda é uma obra da carne. Ela vem sendo citada por Paulo, lá em Gálatas, como obra da carne. Então estava havendo contenda na igreja de Corinto. E o 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Paulo também, falando aos Coríntios, fala assim, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Estão sendo carnais, obra da carne. Estão sendo deixados, estão se deixando levar pelas obras da carne.
É isso que Paulo está alertando, né? Para que não haja ciúmes, invejas, né? Porfia, disenção, facção, né? Paulo está nos orientando, né? Por meio dessa palavra do Senhor, palavra maravilhosa, santa escritura do Senhor, nessa questão. Para finalizar aqui, meus irmãos, essas atitudes carnais precisam ter um tratamento urgente, né? Inimizade não deve ter lugar na igreja do Senhor, né? Então, está fora, totalmente fora. O que diz a palavra do Senhor para nós? Vamos lá no nosso texto base, voltar em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Diz para que nós sejamos servos uns dos outros. O que diz a palavra do Senhor? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Sede, né? Imperativo. Nós temos que ser servos uns dos outros pelo amor. O que diz o verso 16? Andai no Espírito. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, aquele desejo incontinente. Então, andando no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Essa é a vontade do Senhor. E o que diz o verso 26? Verso 26, Gálatas 5, 26 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, né? Provocando-os aos outros, que a contenda, tendo inveja uns dos outros. Não é para ter inveja, né? Isso é uma obra da carne. Vamos ver o que Jesus disse, para a gente finalizar. Jesus disse lá em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, os versos 21 a 26. Deixa eu achar aqui também. Mateus, capítulo 5, os versos 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali mesmo te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Até o 26, né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está dizendo, entre em acordo. Se possível, tenha paz com todos os homens. Porque esse tema é relevante, né? Inimizade, isso não faz parte, não deve fazer parte da igreja do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor fala, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Bom, meus irmãos, a lição ela fica por aqui. Se Deus assim permitir, na semana que vem, vamos ter um outro tema para que nós possamos estudar juntos. Tenha uma boa semana, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.